Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, agradeço a vocês pelas orações, né? Não só pela questão do meu filho, mas também pela ajuda em relação, esqueci de agradecer no grupo, ajuda em relação à ordenação. Tá? Agradeço imensamente pela ajuda de vocês, pelas orações, continuem rezando, de suma importância. Semana passada a gente não pôde continuar a formação, porque nós tivemos uma intercorrência aqui, um camaradinho aqui, brincando, uma brincadeira cotidiana, acabou quebrando o fêmur, né? Mas o médico falou que é uma coisa que pode acontecer, né? É muito comum na idade. Né? Pode ser que ele estivesse pulado de um local ao outro e na queda, assim, né? Normal. Pode quebrar, isso é comum. Então, às vezes, quando ele vai estar aqui, às vezes ele dá uns gritos aqui, mas enfim. Bem, no primeiro momento, nós trabalhamos algumas questões mais referentes a uma importância da reflexão diante da teologia do corpo em relação à educação. E trabalhamos um pouco essa questão também da responsabilidade da família em relação a esta condução referente à questão da sexualidade. Basicamente, falei com vocês muito da minha experiência enquanto professor, tá? Do aula de filosofia e a experiência em relação à sexualidade, ela está muito presente, principalmente nas aulas, né? E nós trabalhamos um pouco essa questão da importância da família se colocar como aquele que deve orientar os seus filhos em relação a essas questões. E falávamos muito sobre isso. Inclusive, uma das coisas que, se não me falha a memória, eu falei, foi o quanto este apelo à sensualidade, né, e, de certa forma, a uma vulgaridade, ele atrapalha a vida de estudos, principalmente dos nossos adolescentes. E que muitas das vezes a intenção de estar na escola está muito mais nessas questões, né? Está ali para namorar ou para se encontrar com alguém. E, obviamente, existe um apelo ali ao prazer, né? Não só na questão do prazer sexual, mas a questão do prazer desenfreado, em que ele não precisa fazer esforço. Então, eles não têm que fazer um esforço para aprender. Inclusive, isso vai ter ressonâncias na própria questão moral. Tá? Fazer o que é certo requer esforço, requer estiareté, né, que nós chamamos na filosofia, que vai dar origem à palavra virtude, né? Essa questão de você ser forte para fazer o que é certo. Então, a própria questão de falar sobre jejum e abstinência e castidade se torna para eles algo assim, muitas das vezes distante, né? Mas, quando a gente apresenta de forma coerente a beleza dessas coisas e o quanto isso é importante para a própria reordenação do ser humano, para que ele possa ter uma vida digna, por mais que talvez, ao sair às vezes ali da sala de aula, eles muitas das vezes aparentemente esquecem, mas a raiz foi plantada. Recordo de uma experiência que eu tive aqui, e essa experiência me marcou muito. Por sinal, quando eu fiz a logoterapia, queriam até que eu colocasse isso como relato, mas eu decidi não fazer. Que foi uma experiência em que nós tínhamos uma turma aqui do 9º ano, um grupo de meninas que tinham um comportamento extremamente estranho, sempre com uma conotação moral muito abaixo daquilo que deveria ser. E uma determinada menina, no final do ano, apareceu chorando e o professor não sabia o que fazer e me chamou. Sentamos para conversar, sempre a gente conversava muito. E nesse momento, esta jovem,
devia ter mais ou menos uns 14 para 15 anos, na verdade 14 anos, relatou que, por conta da questão das amizades, entrou numa questão desenfreada nas questões da sexualidade. E estava ali, não só grávida, mas apresentando também algumas doenças. Ela chorava muito, e peço até desculpa o relato, é um relato forte, e ela chorava muito, dizia assim, professor, eu estou... E ela dizia assim, tudo que você me falou, eu joguei fora. Eu falei, calma, o que é isso? E nós conversávamos, o que é isso? Tenha calma. E ela, eu joguei tudo fora. Isso demonstra que aquilo que foi dito, por mais que não tenha sido vivenciado, estava ali presente, a semente da palavra de Deus, tá? Que foi dita assim, né, de uma maneira muito sutil. E ela dizia que a condição era muito ruim, a condição física em que ela estava, que não cabe aqui falar. E o que foi dito para ela é o seguinte, eu falei para ela, agora é o momento de assumir a verdade. Você assumiu a mentira na sua vida durante muito tempo e agora é hora de ter a hombridade de assumir a verdade. E naquela exata semana, a mãe dela tinha vindo de São Paulo para buscar ela. É confessar para sua mãe, falar a verdade para sua mãe, ser sincera, falar tudo que aconteceu, receber a bronca com humildade, que talvez você mereça ouvir algumas coisas que sua mãe tende a dizer para você. E, acima de tudo, há uma vida aí no seu ventre. E ela precisa ser amada nesse exato momento. Obviamente, por consequência das questões que ela adquiriu ali por conta desta prática, inclusive com muitos parceiros, 14 anos de idade. O bebê acabou falecendo, né, no ventre mesmo ali, infelizmente. Até um pouco tempo mantinha contato com ela. Mas depois ela disse assim, nosso último contato foi que ela ficou muito triste com a perda do bebê, mas que as palavras que foram ditas e tudo aquilo que foi dito gerou nela uma lição de uma vida melhor. Espera-se que isso aconteça, né? Tenha acontecido. Isso é para a gente entender o quanto é importante que a gente tenha esses subsídios. E a teologia do corpo ela é muito importante nesse sentido. Principalmente para nós pais. Principalmente, nossos filhos talvez não sofram isso. Mas a gente sempre tem um sobrinho, uma sobrinha. E, de certa forma, a palavra para hoje, a formação é mais para nós, para os casais em si. Tá? E aqui vale algumas advertências. Esse é um tema sensível, né, a se falar. A gente tem aqui desculpa, eu vou rir por causa dele aqui, peço desculpa. A gente, às vezes, tem uma grande dificuldade de lidar com essas questões. Por quê? Porque nós nunca fomos bem orientados nessa área. Nossos pais também, não é culpa dos pais, porque eles também não foram bem orientados a nos conduzir nessa questão, né, da sexualidade, né, da questão dos desejos. E, às vezes, tratar desse tema é tratar de certas feridas que a gente tem. A gente tem um grande problema que é, ora, um materialismo, né, exacerbado e um descontrole. A gente vê muito isso ainda entre casais católicos. Isso não é muito bem dito nas catequeses para os noivos. E já fui em muitos locais em que eu vi as orientações ser totalmente esdrúxulas, né? Com palavras como diz assim, né? Entre quatro paredes vale tudo. Não vale tudo não, senhoras e senhores. Existe uma questão da dignidade do homem e da mulher que está ali presente. Existe no ato sexual a sacralidade. Ali gera-se a vida. Deus é como se emprestasse para nós esta premissa para gerar a vida, na unidade do homem e da mulher. Então, não vale qualquer coisa. Como a liturgia não vale qualquer coisa, né? Então, é importante. Às vezes, a gente ainda vejo isso, às vezes, em cursos, né? De noivos, ou com um relato de alguns casais e amigos que às vezes, retratam essas questões. Então, às vezes, é sensível esse tema. E aqui a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Outro momento, a gente tem um certo angelismo. E que faz com que a gente, às vezes, tenha muita dificuldade de tratar desses temas. Ora, se a gente não tratar disso com os nossos, entre nós, de certa forma, claro que isso
está muito mais restrito à vida do casal, mas uma hora nossos filhos terão contatos com essas questões e sejam os pais a orientar os filhos. Não as novelas, os filmes, os colegas. O que eu vejo muito aqui é a minha realidade, né? Inclusive, por incrível que pareça, é a realidade de muitos jovens católicos. Não sei se na realidade de vocês é assim, mas a gente tem, e como professor do grupo 2, grupo 3 até o ensino médio, eu vejo nas minhas alunas católicas um destempero muito forte. E a gente percebe que tanto uma catequese familiar ela está fragmentada, como também a própria catequese paroquial. Ora, a culpa dos pais dos catequistas pelo desconhecimento, enfim, a gente não sabemos. Aqui a gente não está aqui para julgar, mas a gente tem que identificar esse fenômeno. Porque a gente percebe que os nossos jovens, eles estão buscando fora aquilo que a igreja tem, uma vastidão de documentos. Vou falar de alguns deles aqui para vocês, para que a gente possa observar. E documentos com uma linguagem muito acessível, né, e muito fácil. Desde as coisas mais simples às coisas mais profundas, a igreja tem inúmeros documentos sobre essa questão. Há muitos outros aqui, mas enfim, não daria para pegar, senão ia ficar só falando dos documentos. Então, esse é um tema importante. Nossa Senhora fala em Fátima, né, que a última luta do demônio é contra a família. Por que a gente tem tantas essas questões aí, né, da ideologia do gênero, né? Sempre focado nessa questão da sexualidade. Nós temos uma questão da influência do Freud, né, da psicanálise, muito forte. Esse apelo ao sexo, que é tão, ao ato sexual, que é tão presente, né, em tantos momentos, nas músicas, nos programas. Inclusive, em uma das formações, se fala hoje que existe uma orientação para que os casais não tenham ato sexual. Em que eles, há um apelo que eles tenham um ato sexual fora do natural. Isso gera uma fragmentação da vida matrimonial. Essa que está sendo orientado para as pessoas. E o quanto é importante a gente tratar, o quanto é importante tratar desse tema aqui, porque São João Paulo II tratou desse tema. São 129 catequeses. Em que ele compilou em um livro, em catequeses que ele fez publicamente, tá? Nesse livro aqui, tá? Amor Humano, Homem e Mulher os Criou. Antes de se tornar papa, como cardeal, ele tem um livro chamado Amor e Responsabilidade, que ele fez para jovens. Então, há muitas coisas sobre este tema que a gente pode aprofundar. Há um livro também aqui, chamado Mistério Nupcial, do Ângelo Scola, que era da Pontifícia, né, Instituto da Família. Não sei se ele está mais hoje lá. Um trabalho esplêndido desse livro, com muitos comentários em relação ao Humanae Vitae e várias encíclicas e documentos sobre o amor humano. Um documento fantástico. Também, entre os documentos da igreja, entre outros autores que são comentadores aí da obra de São João Paulo II, tem esse livro aqui chamado No Coração do Amor, do Philippe Marie Dominique, que é o fundador da Congregação dos Irmãos de São João. Não sei se vocês conhecem essa congregação. Aqui em Salvador estão presentes aqui. E eles trabalham muito essa questão. Apesar que hoje, me parece, esse trabalho está mais tímido, mas enfim. Estou aqui só para a gente, mais ou menos, mensurar que existe muita coisa que pode ser observada, pensada, meditada. Inclusive, recomendo muito isso para os casais. Estudarem juntos, né? Pensarem juntos, rezarem juntos em cima dessas questões. Tá? Algumas outros documentos aqui da igreja eu vou citar, mas não agora, nesse exato momento. Então, o que nós temos aqui, eu falei nesse primeiro momento, para a gente fechar esse primeiro bloco, é que a questão sobre o corpo, o apelo ao corpo, ele é extremamente utilizado hoje em dia. E se utiliza isso justamente
para colocar o homem justamente, primeiro, para desvalorizar o corpo, tá? Só que Deus fez o corpo e o corpo é bom. Perceba que é uma antítese à obra de Deus. Eu utilizo aquilo que Deus fez de forma contrária. Justamente para o quê? Para fragmentar a obra de Deus. Então, o apelo ao corpo, a sensualidade é excessiva, a vulgaridade, ele é forte hoje na mídia. Tá? Ele está presente em muitos locais. Inclusive, se a gente fala da questão da defesa da vida, ele está presente ali também. Tá? Quando se fala meu corpo, minhas regras. O desprezo à pessoa da criança que está ali. Tá? E aqui quero colocar uma outra questão, um livro chamado Dialética do Sexo, da Sulamit Firestone, e que ela faz um apelo, infelizmente eu não pude colocar aqui no computador para colocar os slides, posso depois printar e mandar no grupo, em que ela vai, e observe, isso está em muitos casos relacionados ao aborto. Especificamente, em um dos documentos, dos 21 documentos da defesa da vida, se não me falha a memória, é o 5º documento, no caso da menina de Alagoinha e do aborto na Nicarágua, em que o estuprador, seja ele o pai, geralmente nesses dois casos são o pai, pelas feministas, eles não são atacados. Isso me chamou muita atenção. Nós estávamos fazendo uma releitura desses documentos e eu tive insight pensando nisso. Por que que o pai, no caso da minha de Alagoinha não foi o pai, foi o padrasto que molestou. No caso da Nicarágua, tinha sido o pai. Por que que nesses casos, esses dois cidadãos foram protegidos pelas feministas? Porque existe na própria literatura... Oi? Eles ficaram ocultos, né? Porque existe na própria literatura ali da Sulamit Firestone, em uns planos para atingir as metas que eles têm ali, entre eles é o chamado amor intergeracional, que é baseado ali nas teorias do Freud, em que ela vai falar explicitamente no livro quebrar o tabu do incesto. Ou seja, as crianças têm que começar a vida sexual o mais breve possível, está no livro, inclusive com crianças do mesmo tamanho, está na literatura isso. Inclusive ter as suas primeiras experiências com seus pais. Parece dramático isso aqui, mas a gente percebe o quanto a cultura da morte ela avança com aquilo que é totalmente contrário à lei natural. Há pouco tempo parece que se processou aí, eu não sei, não assisto mais as novelas, a novela da Globo por um apelo ali a uma cena que um pai mais ou menos ali suspirava pela sua filha. Então essas coisas vão sendo incutidas na sociedade, vão sendo ditas, vão sendo colocadas. Primeiro choca, depois essas coisas vão sendo colocadas como uma coisa normal, natural. E a gente convive com as pessoas e percebe que as pessoas, no decorrer do dia a dia, parece que não conseguem discernir bem essas coisas. Até com um certo tempo, aceitam como natural. E eu percebo isso muitas das vezes nos meus próprios alunos. A primeira vez que eu escutei o termo trisal foi entre os meus alunos. E que eles já eram trisal. Olha que coisa. Então, são questões que cada vez mais estão presentes. Talvez não de maneira muito explícita, mas elas já estão acontecendo ali nas entrelinhas. E parece que São João Paulo II, assim, né, captando os sentidos, né, do seu tempo e daquilo que está, né, que viria, né, posteriormente, trabalhou muitos elementos importantes para a teologia do corpo e que nós podemos utilizar para blindar e proteger, com a ordem da graça, tá, obviamente, os nossos filhos, inclusive a nós mesmos, tá? Inclusive a nós mesmos. E essa é uma questão importante. Então, eu fecho esse primeiro momento, esse primeiro bloco com isso aqui. Existe um apelo e um uso em relação ao corpo, ao qual ele é utilizado
na desordem, não na ordem. Fecha aqui essa primeira parte. São João Paulo II, e eu falei isso muito na nossa aula passada, retrasada especificamente, do texto de Mateus capítulo 19, em que os fariseus, eles fazem esse confronto com Jesus em relação ao divórcio. E ele cita a palavra o princípio em dois momentos. Duas vezes ele fala da palavra no princípio. E nos primeiros ciclos da catequese, são 6 ciclos, nos primeiros ciclos, ele faz um apelo a algo que é muito interessante. A origem do ser humano. Qual é a nossa origem? Qual é o princípio do ser humano? Isso aqui é importantíssimo. A gente vai ver isso no Castelo Interior de Santa Teresa, quando ela vai falar, né, que a gente não entra no castelo porque ficamos nos muros do castelo, do apelo ao corpo. Mas, obviamente, que o corpo ele é bom. E São João Paulo II faz questão de falar isso. O corpo ele é um instrumento da graça de Deus. Haja visto, o próprio Verbo se faz carne e habita entre nós. O Verbo, e aqui fala a carta de São João, primeira carta de São João, aquilo que nós vimos, ouvimos e apalpamos, o Verbo da vida. Este mesmo Verbo doou seu corpo na cruz, o cordeiro puro, sem mancha e sem mácula, que só poderia vir de uma mulher pura, sem mancha e sem mácula, preservada do pecado original, pelos méritos de Cristo. Olha que bonito. Por isso a Nossa Senhora é a toda pura, a toda santa. Porque o único material genético que nós temos ali, no Verbo de Deus que se faz carne, é o material genético da Virgem Maria. O Espírito Santo, fala o Padre Inácio Laranhanga, ele vai plasmar o corpo do Verbo de Deus a partir do material genético de Nossa Senhora. Olha que beleza, que bonito. E ele ainda vai dizer assim, e olha que lindo, que neste momento o Cristo respira o mesmo ar que a Virgem Maria. Olha que experiência eucarística e que nenhum ser humano desta terra, nem as grandes mulheres bíblicas, os grandes profetas desejariam viver, Deus fez na Virgem Maria. Corpo do Cordeiro, puro, sem mancha e sem mácula, ao qual São João aponta, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Corpo do Cordeiro, puro, sem mancha e sem mácula, nos foi dado, sem concepção de homem nenhum, mas pela concepção do Espírito Santo, Lucas 1, 35, a partir do sim de Nossa Senhora, pelo desejo da Trindade. O texto de Lucas 1, 26 ao 38 é um texto trinitário. O Verbo de Deus se faz carne e habita entre nós. E é muito interessante isso, que é o apelo também à família. O corpo de Cristo que nos salva. O corpo de Cristo que nós recebemos. E o Cristo nos relembra este nosso corpo que foi feito por Deus. Né? Gênesis capítulo 12, versículo 7. Deus se torna oleiro, né? Molda o corpo do homem com as suas próprias mãos. Mostrando que Deus tem intimidade, está próximo. Todas as coisas Deus fala e a coisa aparece. Ao corpo do homem Deus modela, toca, sopra o hálito da vida, o Ayavé, o pneuma, o espírito. E o homem se torna um ser vivente. E é muito interessante essas questões, porque mostra a dimensão da alma espiritual do ser humano. Esta alma espiritual que nos liga a Deus, mas esta alma espiritual no composto, na integralidade do ser humano. Corpo e espírito. E é muito interessante isso. Inclusive, o próprio Deus plasma o corpo da mulher retirado do Adão, do Ish e Ishar, né? Ishar, né? Retira do homem, Deus, é o próprio Deus, e é interessante. O próprio Deus que molda o Adão, o homem feito do barro, molda a mulher retirada do Ish, né? Do Adão. É o próprio Deus que realiza. Por quê? E tira do lado porque eles possuem a mesma dignidade.
Então, o apelo à vida matrimonial, ele é o apelo à dignidade. Esta dignidade representada pela diferença sexual. Na unidade dos dois, esse é um termo muito próprio da teologia do corpo, da una carro, da unidade dos dois. E aqui bonito isso, o próprio do masculino, o próprio do feminino, o próprio de ser homem e o próprio de ser mulher. O modelo de Deus é o modelo heteronormativo. E nós temos um apelo contra a heteronormatividade, que é o patrocínio da homossexualidade, ou até daquilo que não se tem mais gênero. E Deus cria a diferença sexual, porque essa diferença sexual é a complementaridade. O homem se sente só, chama-se solidão original. O Papa trabalha bastante. E essa solidão original significa o quê? Que o homem por si só não se basta. Porque o ser humano, ele é um ser para o outro, um ser de unidade. Uma trindade, eles realizam esta trindade adintra, né? Eles se interpenetram, se amam na pericorese, mas eles também são a destra, para fora. Isso é o ser humano, é um ser para o outro. Olha o mandamento, amar a Deus, fonte de todo o amor, princípio, e ao próximo como a ti mesmo. Nesta semelhança da dignidade humana, Deus plasma a mulher. E é interessante que, no primeiro momento, Deus apresenta os animais ao homem. Ele dá nomes. Mas esses animais não complementam o coração do homem. E agora, aí no novo Código Civil, querem colocar os animais como se fossem seres humanos. Isso aqui é muito sutil, senhoras e senhores. É aquilo que a gente vê muito nos termos de Santa Teresa, São Tomás e outros, é bestianizar o ser humano, é reduzir o ser humano à animalidade. É colocar o ser humano como um animal. E percebam, a formação que nós temos, talvez não aqui neste grupo, mas fora, as pessoas, pelo menos que eu conheço, é que o ser humano, ele é apenas um animal evoluído. Se ele é um animal evoluído, ele é um animal. Ele vive apenas pelos seus instintos. Ele não se domina mais. Ele vive no apelo das paixões, que é o estado decadente, Gênesis capítulo 3, em que as paixões tentam sobrepor a alma espiritual. E o que é que Jesus fala? Mas no princípio não é assim. No princípio, Deus, fonte e vida de todas as coisas, princípio e fim do homem, nos deu uma alma espiritual, ao qual todas as outras dimensões, inclusive as dos desejos, das paixões, elas estão ordenadas à ordem da graça. Graça esta expressa em Gênesis 1, 28. Não só 1, 28, mas na própria Imago Dei, imagem e semelhança, Gênesis 1, 26, imagem e semelhança, na bênção no versículo 28 e na fecundidade. Para mostrar que o ser humano, diante de todos os seres criados, ele não é um animal. Ontologicamente, já percebemos isso, a gente já estudou isso aqui. Isso aparece muito na educação segundo a filosofia perene. O homem, ontologicamente, ele não é um animal. Ele é um ser que possui inteligência e vontade, sua consciência. Só que todo o apelo social hoje é o apelo para que o homem sufoque a inteligência e a vontade e viva no apelo às paixões. Toda a dimensão hoje doutrinal é isso. É o apelo às paixões e o sufocamento da própria humanidade. E é interessante que neste apelo às paixões parece que Deus é um inimigo. O ser humano cai na sua autossuficiência. Olha, eu percebo muito isso nas falas dos meus alunos, inclusive, às vezes, nas estruturas das pessoas da igreja.
Muitas das vezes, quando a gente não quer se ordenar a ordem da graça. Deus tem um propósito para a nossa vida sexual, para os casais, e que é belíssimo. E que é belíssimo, senhoras e senhores. E que é a expressão da beleza do Criador. E que não pode ser vivido como um ato qualquer. Os animais, eles têm um ato qualquer. O ato dos animais, ele é um ato qualquer. Ele é um ato somente para procriação, sem sentido. No sentido apenas da sobrevivência da espécie, podemos dizer assim. Mas não existe amor, não existe o desejo e o carinho pelo outro. Qual é o sentido? É o sentido apenas da manutenção da espécie. Então, os elementos que constituem o ser humano, que nós vamos falar posteriormente, é o desejo pela pessoa, a escolha pela pessoa, o amor que não é um sentimento, mas é a escolha. Ele é constitucionalmente do homem, constitutivamente humano. É humano porque provém de Deus. E São João Paulo II faz este apelo. Quem é um homem criado por Deus? Não é um animal. Ele é um ser em imagem e semelhança de Deus. E como eu falava anteriormente, Deus apresenta os animais e o homem não acha nenhum que complete o seu coração. E aí Deus lhe dá um auxiliar semelhante, que na diferença completa a vida. O Lucas colocou um tema aqui que eu achei fantástico outro dia. A mulher é como um auxílio, um anjo do homem. Olha que bonito. A esposa, esta complementaridade do marido, na vocação matrimonial, também na vida cotidiana, obviamente. Porque, senhoras e senhores, nenhum de nós deixa de passar pela experiência de nascer de uma mãe. A experiência da concepção da vida passa pelo encontro dos corpos. O milagre da vida, ele passa pelo encontro dos corpos. E este encontro dos corpos, conforme está lá no Gênesis, deveria estar ligado à bênção. Deveria estar ligado ao amor, porque Deus é amor. Deus caritas est. Obviamente que eu falei aqui que esse tema é excessivo. Às vezes a gente não viveu essa estrutura. Mas, e aqui é bonito, que o São João Paulo II, após esse primeiro ciclo de catequese, ele fala da redenção dos corpos. E esta redenção dos corpos também passa pela conversão, pela redenção da metanoia, pela redenção da vida, inclusive pela ordenação dos desejos, ao qual a ordem da graça, que amplia a nossa humanidade, nos dá a verdadeira humanidade, reordena os nossos desejos. Reordena a nossa sexualidade. Tudo isso sobre o apelo do mistério. O mistério da vida, que o matrimônio ele tem a dimensão do bem dos cônjuges, da educação e formação dos filhos. E não se tem filhos se não tem um encontro sexual. Então existe algo de sagrado no enlace matrimonial, nas núpcias. Olha que interessante. O sacramento do matrimônio, ele acontece ali, mas ele se concretiza na noite de núpcias. Então existe algo ali que é muito sagrado. E este apelo desordenado que o mundo faz, ele tenta desfigurar aquilo que é santo. Na intemperância, na falta de castidade, no amor desordenado, no chamado do amor livre. E o quanto nós devemos ser felizes também, claro, há muitos outros aspectos, mas especificamente estamos tratando aqui da questão da intimidade conjugal. O quanto ele é importante, o quanto ele é também um ato de espiritualidade, um ato de oração e um ato da alegria dos esposos. O quanto é belo quando o esposo deseja a sua esposa.
o quanto é belo e divino quando a esposa deseja o seu esposo e eles se encontram. E neste encontro entre os casais, que é diferente dos animais, é interessante isso, os animais só se encontram intimamente, podemos falar assim, se podemos falar simbolicamente assim, para a procriação. O homem e a mulher, eles se encontram pelo desejo e pelo amor uns dos outros. E este apelo ao amor, a esta paixão, de certa forma, é pela pessoa que tem um corpo, que tem uma dimensão física, mas é o amor à pessoa. Observe que tudo isso, bem vivido, bem ordenado, serve de testemunho aos filhos. Claro, os pais vivem a intimidade, tá? Aqui a gente tem que ter um cuidado. Uma pessoa estava aqui conversando e ela estava falando, eu fico de roupa íntima em casa. Não é isso que estamos falando. As pessoas confundem muito isso. É como se vive bem esta dimensão. Claro que aqui, uma irmã fez uma pergunta na semana retrasada, quando se deve falar sobre isso? Claro, tudo tem seu tempo. Mas por que melhor do que o testemunho dos pais desta boa vida íntima aos filhos, do que o apelo das outras pessoas do mundo que são aí? Como é bom, no tempo certo, no momento certo, a mãe conduzir a sua filha e dizer da beleza que há no ato, do sacramento do matrimônio, do encontro íntimo, enquanto é importante o tempo de espera, da castidade, da preparação, o que hoje se faz muito pouco. E o quanto, obviamente, não deve os adolescentes viver sobre este apelo. Mas o apelo da autoformação, eu converso com muitos jovens que fizeram o Crisma, e o quanto tem que dizer para ele, meu filho, esse seu foco não é esse agora, o seu foco é amar a Deus. Seu foco é você melhorar a sua formação enquanto pessoa. Você não está maduro para o relacionamento. Isso é um apelo das paixões. Você deve viver a castidade, a beleza da castidade, a beleza de viver bem com Deus. Falava com hoje sobre isso. Estar com Deus. Chegará um momento na sua vida e você está, de certa forma, a vivência, a castidade, uma preparação para isso, que não é o seu tempo agora. Tudo tem o seu tempo. E aí diz a ele, só que aí você está vivendo um apelo dos outros, não da ordem da graça. E isso requer jejum, sacrifício. Talvez o seu jejum seja esse hoje. Aceitar a ordem de Cristo, que é como nas bodas de Caná, né? No início é difícil, doloroso, por conta das concupiscências que nós temos, do pecado, mas depois recebemos o vinho bom, o vinho melhor. E aqui, para fechar esse segundo bloco, é importante que a gente entenda que São João Paulo II, ele quer dizer, o ser humano, ele não é um animal, ele é imagem e semelhança de Deus. E nós devemos viver, como homens e mulheres, a imagem e semelhança de Deus. A nossa vida social, principalmente na vida matrimonial. Porque a vida matrimonial, o matrimônio, não é uma autorização para viver uma sociedade de casados na igreja ou uma autorização para o sexo, o ato íntimo. Não. É viver essas dimensões na espiritualidade. Desde a hora que se arruma uma casa, que se acorda para oração, que se trabalha, que se dialoga com a esposa, que se abraçam, que se acolhem, que rezam juntos, que se encontram intimamente, que educam os filhos. É uma vida realmente sacerdotal, dentro desta vocação. E em todos esses momentos, eles são tocados pela graça, inclusive na intimidade, no leito matrimonial. E requer que a gente viva esta alegria, que gera os filhos, que gera a intimidade entre o casal, o encontro íntimo. E que é cheio de sentidos e significados belíssimos. E que deve ser um testemunho da vida. O quanto os antigos nos revelam tantas coisas desse tipo. Nossos avós, as pessoas mais antigas.
Conheci várias aqui, né? Lá na Paraíba, especificamente da família da minha esposa, uma família muito grande, numerosa, né? Que vive bem essa dimensão. E o quanto é importante isso. Então, São João Paulo II vê que o homem precisa ser reordenado. A ordem da graça. Há uma verdadeira antropologia que leva a uma verdadeira teologia. E, acima de tudo, fecha esse segundo bloco, o apelo, e aqui é fantástico, ele fala isso. Há uma pré-história da salvação que toca a nossa história. E a nossa verdadeira história é essa. A história da salvação, por isso ele apela ao princípio, é a nossa história. É a história de toda a humanidade. Daquilo que está lá, Gênesis 1, 27, Zacaú Zequebat. A história de toda a humanidade. Todo homem deve viver nesta ordem da graça. É a história de todos nós. Às vezes a nossa história, como eu falei no início, ela foi sem temperança, ela foi com tantos apelos a coisas e a experiências muito ruins. Mas eis que Cristo faz nova todas as coisas. Inclusive, a vocação matrimonial é uma oportunidade disso. Viver esse novo. Às vezes a nossa experiência de família foi muito ruim, mas eis que a vocação matrimonial é o novo de Deus. Os amigos bem carismáticos, né? Quebra das maldições. A verdadeira quebra da maldição de família é uma vida matrimonial conforme a ordem da graça. E aqui você quebra as maldições realmente que está ali na sua família, destemperada. E aqui a educação, a reeducação é uma grande ordem da graça aqui. Ordenar a inteligência, o entendimento, metanoia. E São João Paulo II traça este ciclo, inclusive falando da importância do dom dos corpos, que ressuscitarão. Claro, em Deus será tudo em todos, tá? Lá não vamos nos dar mais em casamento, porque vamos viver plenamente essa nupcialidade, que é o ápice daquilo que a gente tenta buscar na vida de oração. Então esse é o segundo bloco, tá? Que eu queria dizer. Se alguém quiser perguntar, não tem problema em me interromper, tá? Pode ficar tranquilo, tá? Eu estou aqui falando, mas quem quiser perguntar, se alguma coisa não ficou clara, não sinto-se muita vontade, tá? Até então, eu vou para o terceiro, que seria este momento em que a gente percebe e que o encontro nupcial ele é repleto de sentidos e significados importantíssimos. E aqui eu vou começar pelas referências, tá? Inclusive de São João Paulo II. Começo com ele. Quando ele fala aqui, na página 391, esta é a catequese de número... deixa eu ver aqui. Aqui não tem a catequese com o número, mas enfim. Que ele vai falar assim. O título desta catequese é a essencial bissubjetividade nas relações Cristo e Igreja, marido e mulher. Fazendo aquela relação, a carta aos Efésios, da submissão do homem e da mulher. Isso eu trabalhei, se não me engano, no primeiro encontro. Talvez eu fale um pouco sobre isso, só para caso eu não tenha dito, né? E ele vai dizer assim: a expressão para apresentar a si mesmo, né, que está lá no Efésios capítulo 5, versículo 27, parece indicar aquele momento do casamento em que a esposa é levada ao esposo, já vestida com traje nupcial e adornada. Observe, ele faz uma referência aqui à noite de núpcias. O texto citado faz notar que o mesmo Cristo esposo tem cuidado de adornar a esposa igreja, de fazer bela com a beleza da graça, em virtude do dom da salvação na sua plenitude, já concedido desde o sacramento do batismo. Primeiro, esse dom dos corpos ele é pleno com o sacramento do matrimônio, porque só pode haver sacramento do matrimônio entre dois batizados,
E eles são reflexo da entrega de Cristo, que se entrega à igreja, e da igreja que se entrega a Cristo, a sua noiva. Então, no momento da intimidade matrimonial, existe... Cara, quem está batendo... Minha esposa botou um fundo musical aqui impressionante. Então, nós temos aqui este encontro místico. O que o Papa fala muitas das vezes aqui? Que a esposa, quando ama o seu marido, ela ama o seu marido olhando Cristo. Inclusive, se sente amada por Cristo quando o seu marido a ama. É como se aquele momento que o marido a ama, a deseja e a toma na intimidade, claro, esse simbolismo aqui, né? Ela é tomada pelo Cristo, pelo amor de Cristo. Por isso o marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja e se entrega por ela. A mística do dom dos corpos. Se nós pensássemos que o ato sexual que gera vida, ele é apenas um ato fisiológico, ele não seria diferente dos animais. Observe. Vamos pegar das coisas mais simples às mais profundas. O marido, se ele não tem ali aquele adultério do coração, conforme Cristo fala em Mateus capítulo 19, abre um parênteses aqui, adultério esse causado pelo apelo à pornografia e uma falta de educação, obviamente, em que não foi educado a amar e respeitar as mulheres, e temos que educar nossos filhos, né, a serem homens, verdadeiros homens. Ele não consegue encontrar-se, naquele momento, em doar-se à sua esposa. Este momento é de entrega do esposo à esposa. Na nupcialidade. A esposa automaticamente também se entrega ao marido. Então, este ato não é um ato... Quando a gente entende que eu amo, eu desejo a minha esposa. E é ela. Não pode ser outra pessoa. Não pode caber outra pessoa aqui na nupcialidade, do meu quarto nupcial. Só cabe a esta mulher. E é interessante esse fenômeno porque há tantas outras mulheres até mais bonitas do que a minha. Talvez até entre uma ou outra coisa melhor, mas não é a pessoa da minha esposa. Amamos uma pessoa. O amor é esse mistério da escolha. Porque se é um sentimento, se é o sentir, muitas das vezes a nossa vida de oração é uma vida do sentir. Olha só, uma vida de oração nos reeduca, inclusive nessas questões. Se eu estou no apelo do sentir, quando eu não sinto, aparentemente parece que eu não amo. Não sei se vocês já viram, as pessoas às vezes falam assim, mas acabou a tensão. A palavra é outra, tá? Acabou a tensão entre a gente. Tá? É porque a pessoa ama a sensação, não a pessoa. Ou às vezes a pessoa ama apenas a casca, o corpo. Mas quando amamos a pessoa, que tem um corpo, é diferente. Porque é a pessoa única e irrepetível. Não há outra Michelle. Só tem uma. Podem ter até outros acidentes, né? No sentido assim, né? Outras questões acidentais, outras pessoas têm o mesmo nome. Mas não é a minha esposa. Por isso que o sacramento do matrimônio é escolha. Fulana, eu te recebo. Por isso que identifica a minha esposa, é a Michelle. A promessa tem a ver com isso. É a Michelle. Michelle, eu te recebo. E é os dois que celebram o matrimônio. Não pode haver outra pessoa. Por isso o apelo será indissolúvel. Por isso ele tem que ter fidelidade. Inclusive porque na nupcialidade só cabe ela. Só pode ser ela. Por quê? Porque eu amo a pessoa. Porque na minha intimidade nupcial, eu me encontro com esta pessoa. Eu não me encontro com o corpo dessa pessoa. Eu me encontro com esta pessoa por inteira. Então, o amor conjugal, ele é o amor da pessoa por inteira.
ampliado pela graça de Deus, porque dali nós vivemos a alegria do lúdico, essa é uma palavra que está lá, né? Mas também da procriação, da vida, da abertura à vida. É ali que se celebra a vida, a concepção da vida dos meus filhos. Fecundidade, fruto do amor de Deus. Porque os meus filhos não são um outro animal da espécie, é uma outra pessoa. Que no ventre da minha esposa, uma pessoa distinta dela. Não é um amontoado de células. É uma outra pessoa que está ali e que foi concebida. E concebida pelo apelo ao desejo que eu tenho a minha esposa. Porque quando eu desejo a minha esposa, eu desejo ela com amor. Nós devemos desejar a nossa esposa, desejar sempre. Desejar não só no sentido da intimidade, mas desejar estar com a pessoa, desejar querer estar com ela, desejar ouvi-la, escutá-la, falar com ela, dialogar, inclusive rezar, inclusive estar no leito nupcial. Observe que estamos falando de uma complementaridade, de uma integralidade. E, acima de tudo, uma ação litúrgica. No livro O Mistério Nupcial, do Ângelo Scola, ele tem um capítulo específico, muito bonito, para falar sobre matrimônio, família e Eucaristia. Como ele relaciona de forma bonita as palavras de São João Paulo II, a interligação da liturgia eucarística com o leito nupcial. Observe, a cama do casal é o altar do casal. Olha que bonito isso. E é o encontro que eu tenho com a pessoa. E dali gera vida. Claro, a vida matrimonial é muito mais, mas nós estamos colocando este objeto aqui de estudo. Tá? E que o ato íntimo entre o casal, ele é santo. Ele é a expressão do amor. Ele é uma das expressões do amor. Há muitas outras. E que ele é um ato oracional. Deixa eu ver. Em alguns momentos, até o próprio catecismo fala que é uma expressão de espiritualidade. É um momento também de oração. Você entra no seu quarto, se recolhe na intimidade. E a gente não pode viver mais o ato conjugal como se fosse apenas um ato, apenas de um desejo desenfreado. Ele é um ato litúrgico, ele é um ato do amor, um ato do carinho, da expressão, do acolhimento, da graça. Até que a gente se prepara para isso. Deveria preparar, como prepara a liturgia. Quanto é bonito quando o homem é desejado pela sua esposa, amado pela sua esposa, e, consequentemente, o amor requer uma reciprocidade. Que se deságua também na nupcialidade. Nós vamos aos documentos. Para eu começar a encerrar e vocês perguntarem, a gente dialogar mais. Na Humanae Vitae, eu teria muitas outras coisas, mas eu demoraria muito. Ele vai dizer aqui sobre a questão, no ponto 8, do amor conjugal. Ele fala: o amor conjugal exprime a sua verdadeira natureza e nobreza quando se considera na sua fonte suprema Deus que é amor, o Pai, do qual toda a paternidade nos céus e na terra toma o nome. Olha que bonito ser pai. É como se emprestássemos de Deus a paternidade, ser mãe, maternidade, sabe? É bonito isso. A gente é pai a partir da relação íntima, né? Que gera o filho. Ele vai falar: o problema da natalidade, como do resto qualquer, ou como de resto qualquer outro problema que diga respeito à vida humana, deve ser considerado uma perspectiva que transcenda as vistas parciais, sejam elas de ordem biológica, psicológica, demográfica ou sociológica, à luz da visão integral do homem e da sua vocação. Não só natural e terrena, mas também sobrenatural e eterna. Então, a nossa vocação matrimonial, a questão da abertura da vida, não é só um ato da natureza, mas ele é um ato também sobrenatural. Há outro documento muito bonito, principalmente para grupo de mulheres. Inclusive, a gente tem, infelizmente,
meninas que não são das católicas, que não são católicas, né, com direito de decidir, mas temos muitas feministas na igreja, infelizmente. Esse documento belíssimo de São João Paulo II, A Dignidade e a Vocação da Mulher. Ele tem um capítulo que fala da pessoa, comunhão e dom. E ele vai falar da unidade dos casais. E esta unidade dos casais, ela gera no coração do homem, olha que bonito isso, e no coração da mulher, a dignidade de filhos e filhas de Deus. Inclusive, uma imagem e semelhança, só para reiterar tudo que eu estava falando aqui. Vai dizer assim, vou pegar um trecho aqui. Esta unidade, abre aspas, esta unidade dos dois, que é sinal da comunhão interpessoal, indica que na criação do homem foi escrito também uma certa semelhança com a comunhão divina. Olha que coisa bonita. Na unidade dos dois, o homem e a mulher são chamados desde o início não só a existir um ao lado do outro, ou juntos, mas também a existir reciprocamente um para o outro. Dignidade e a vocação da mulher, São João Paulo II. Tem esse documento aqui, chamado Sexualidade Humana, Verdade e Significado. Um excelente documento, talvez para preparar uma pedagogia aí para adolescentes. Ele trata também da questão do amor conjugal. E ele fala de um apelo de uma sexualidade e uma doação estritamente humana. Muito importante. Porque o que nossos jovens eles entendem como sexualidade é uma sexualidade anímica, genital. Ou num apelo social para ganhar ali a graça do grupo, não a graça de Deus, não a graça da sua própria dignidade. Importante de talvez, se for necessário, uma catequese do Crisma, né? É um bom tema, se for necessário, obviamente, né? Olha o que fala aqui. Sexualidade humana, verdade e significado. A sexualidade caracteriza o homem e a mulher não somente no plano físico, como também no psicológico e espiritual. Marca toda a sua expressão. Esta diversidade, que tem como fim a complementaridade dos dois sexos, permite responder plenamente ao desígnio de Deus, conforme a vocação ao qual cada um é chamado. Às vezes você está na igreja e quando você trata dessas questões de castidade, alguns, não sei com vocês, mas já vi isso em Crisma acontecer. Ah, mas a igreja não tem que se meter nisso. Vocês já ouviram isso. Já vi isso na teologia, fazia teologia e um camarada aí falava isso, a igreja não tem que se meter na vida das pessoas, nem dos padres, da cintura para baixo. Infelizmente, a gente vê alguns professores aceitar isso e não corrigir. E é importante isso. A Carta das Famílias também é um outro documento que trata desses elementos. Olha, aqui para quem tem grupo de famílias, grupos de estudos, é importantíssimo. São excelentes documentos. Tem o Familiares Consórcio, né? A Missão da Família Cristã no Mundo, inúmeros documentos. Mas eu quero fechar com uma palavra do catecismo e com uma outra palavra. Antes de falar do catecismo, há uma questão que é interessante. Está num livro chamado, acho que é Sexo para Casais que Amam a Deus. E é interessante isso. A igreja não despreza o corpo. A igreja olha a pessoa por inteira. Grande exercício importante é a gente amar a nossa esposa como Cristo ama a igreja. E a esposa amar o seu esposo como Cristo ama a igreja. Isso é um grande mistério. Está lá em Efésios capítulo 5, em que ambos são chamados a serem submissos uns aos outros em Cristo. O texto é sede submissos uns aos outros em Cristo. Ele fala da submissão da mulher, mas a submissão do homem é guardar o corpo da mulher, é entregar a Deus puro, sem mancha, é não causar mal ao corpo da mulher. Olha que bonito isso para a educação de meninos.
dar a dignidade. E este é um grande mistério, está lá. Inclusive, o exercício de contemplar a pessoa da sua esposa. Quantas pessoas se sentem tão solitárias? Pessoas da igreja, que não são vistas, não são olhadas, não são tocadas. Olha a importância do toque, do abraço, do beijo, da intimidade, da contemplação. E a gente precisa exercitar isso como ato de oração, não como uma obrigação. Quando nós não vamos na oração, só porque a gente quer amar a Deus. Nós devemos amar este próximo. E quem é mais próximo do que a nossa esposa ou seu esposo? Amar, olhar, admirar, contemplar. Esse é um exercício importante. Porque quanto mais nós nos amamos profundamente, a gente tem que ter um propósito. Propósito da vida de oração, propósito do amor. Isso tem que ser o propósito. E a gente não pode esquecer disso. Porque aqui a gente reprimariza a sociedade. Porque aqui outras famílias também vão querer fazer aquela mesma experiência de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Olhe como eles se amam. Olhe como eles se desejam. Olhe como eles estão juntos. Na partilha do pão, na Eucaristia, nas orações, no templo. E aqui nós lutamos contra a cultura da morte assim, com exemplo, com testemunho, com a vida. Inclusive, não com a vulgaridade do ato sexual, mas com a sacralidade do amor, da felicidade, de pertencer uns aos outros. Isso precisa se fazer, essa espiritualidade, como fala São João Paulo II, precisa estar encarnada em nós. Ele fala isso. Nós precisamos ter uma espiritualidade encarnada. Termino de verdade com o parágrafo 2362 e 2363 do Catecismo, em que ele trata do amor entre os esposos. Diz assim, abre aspas, os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos. Olha que bonito. O homem morre quando se casa. Ele fala aqui, né, com a brincadeira, vai se enforcar quando vai casar, realmente, vai morrer. Morre para todas as mulheres, para viver para sua única esposa, a igreja, a sua esposa, e a igreja de Cristo, obviamente. Assim também, concomitantemente, a mulher, né? Continuando. Quando realizados, de maneira verdadeiramente humana, olha que bonito, significam e favorecem a mútua doação, pela qual os esposos se enriquecem com coração alegre e agradecidos. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Sexualidade, repito, está no catecismo, é fonte de alegria e de prazer. Deve se encontrar para a intimidade sexual, para a alegria e para o prazer. Deus é o autor do prazer e da alegria, que é um reflexo dele, mas que será plenamente somente nele. Continua. Ele coloca aqui o discurso de Pio XII. O próprio Criador estabeleceu que esta função, que é da geração, os esposos sentissem prazer e satisfação do corpo, olha só, e do espírito, olha que bonito, que é a satisfação da pessoa por inteira. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar este prazer e em gozá-lo. Eles aceitam que o Criador lhe destinou. Contudo, os esposos devem saber manter-se nos limites de uma moderação justa. Olha quantas pessoas precisam ouvir esta palavra na igreja. Quantos casais que possuem o sacramento e que entenderam tudo isso aqui errado. E entenderam errado porque não foram bem orientados ou que tiveram uma vida totalmente desregrada e desorientada, que não foram bem orientados na própria vida. E que acolheram o sacramento do matrimônio e estão vivendo a vida do pecado na nupcialidade. Deveria viver a vida da graça, da verdadeira alegria. Parágrafo 2366. Pela união dos esposos, realiza-se o duplo fim do matrimônio, o bem dos cônjuges
e a transmissão da vida. Esses dois significados ou valores do casamento não podem ser separados, sem alterar a vida espiritual do casal. Olha só que bonito. E sem comprometer os bens matrimoniais e o fruto da família. Assim, o amor conjugal entre o homem e a mulher atende à dupla exigência da fidelidade e da fecundidade. Que Nossa Senhora, que a Sagrada Família, que São José e que Santa Zélia e São Joaquim, é isso? Os pais de Santa Teresinha. Eu também vou apelar a Júlio e Maria Kolbe e tantos santos casados, né? Possam nos ajudar a viver bem essa dimensão da vida matrimonial. E que ajude a cada um de nós, homens, a ter este único olhar sobre as nossas esposas e a desejá-las verdadeiramente. E viver uma vida plena desse desejo de amor mesmo, de acolhimento, de carinho, até que a morte nos separe. E digo, consequentemente, também as esposas. É aqui que a gente reprimariza a própria sociedade. É uma das formas. Vivendo bem esta vocação. Vamos pedir a Nossa Senhora, Mãe do Verbo de Deus, Mãe da vida, que nos ajude a bem viver a nossa vocação matrimonial. O amor à nossa esposa e ao seu esposo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.